vamos fazer contato com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncaglia. Bom dia, André. Bom dia, grande prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. André, ontem nós tivemos a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decidiu por unanimidade dos seus diretores aumentar os juros em 0,75 ponto percentual, passando a taxa Selic de 2 para 2,75% ao ano, o que inclusive surpreendeu o chamado mercado, que esperava um aumento de meio ponto percentual. E já existe inclusive um indicativo de aumento na próxima reunião também do Copom. A justificativa foi justamente tentar conter a inflação. Como é que você analisa essa decisão do Copom, André? Eu acho que a elevação já era realmente esperada. Mais de 50% dos economistas que foram consultados, em geral economistas de mercado, já previam uma elevação em torno de 0,5%. O problema com essa elevação é que a comunicação parece bagunçada entre o Banco Central e o mercado. Então, o Banco Central, na sua minuta de comunicação que sai logo depois, junto com a decisão, ele fala basicamente de coisas que ocorreram no passado. Então, ele está falando de uma economia em recuperação no último trimestre de 2020, sendo que os dados já indicam, a própria equipe econômica do governo já reconheceu que o primeiro trimestre de 2021 vai ser um trimestre de queda da atividade. A gente tem dados do mercado, do varejo, mesmo em geral, quando você consolida todo o varejo, que é a ponta do consumo, que você tem desaceleração ou queda. Então, me parece sim foi uma comunicação estranha, que para mim evidencia que o Banco Central tomou uma decisão política e não uma decisão técnica, como normalmente se argumenta, inclusive foi argumentado em favor da autonomia operacional do Banco Central recentemente aprovada, que o Banco Central tem que ter liberdade para tomar decisões técnicas, e me parece que ontem não foi o caso. Agora, se justifica justamente a alegação de que isso pode combater a inflação, os componentes da inflação estão relacionados, pelo menos essa inflação de hoje, estão relacionados a uma eventual oscilação na taxa de juros? De fato, se a gente observa os componentes que estão hoje pressionando a inflação, eles não têm nada a ver com o tipo de problema que a taxa de juros pode consertar. Eles são o que a gente chama em economia de pressões de oferta ou pressões de custo, que não tem a ver em si com o excesso de dinheiro correndo atrás de poucos bens, que é como a gente chama a inflação de demanda. Então, o governo, ano passado, injetou bilhões, centenas de bilhões de reais na economia para amortecer os efeitos da crise sanitária e crise social e econômica que se seguiram, mas é muito difícil você dizer que foi isso que causou a elevação do preço dos alimentos e, recentemente, do preço dos transportes. Esses efeitos têm muito mais a ver com fatores externos que estão pouco relacionados ou nada relacionados ao que a gente vive aqui dentro. E no caso do setor de transportes, tem a ver com o aumento da gasolina, que é resultado de uma política de preços que também, ao meu ver, equivocada por parte da Petrobras, de ligar o preço do petróleo aqui no Brasil aos preços internacionais, sendo que o petróleo hoje também é um ativo de especulação financeira. O resultado é que você acaba transmitindo para dentro da economia uma série de efeitos que não tem nada a ver com as condições de produção interna. Então, dizer que a taxa de juros vai consertar essa elevação de preço é tecnicamente insustentável. O que ela faz é outra coisa, que é garantir, e a gente pode explorar um pouco mais, o que a gente chama de convergência das expectativas dos agentes de mercado com relação à inflação para 2022, que é o horizonte que o Banco Central está observando, não é a inflação desse ano. Eu posso dizer, e vários agentes de mercado, economistas de corretora de banco, estão dizendo, não vai afetar a inflação desse ano. Se tanto, vai afetar a inflação do ano que vem. E mesmo assim, eu tenho muitas dúvidas por conta da causa da inflação, que não é de demanda, que é o tipo de causa que a taxa de juros afeta.
Agora, muitos economistas que defendem o aumento da taxa de juros associam ali parte desse problema da inflação à questão do câmbio. E segundo essa lógica, investidores com uma taxa de juros mais alta aqui no Brasil, investidores externos viriam para cá, viriam mais dólares e, por consequência, o real acabaria um pouco mais valorizado, debelando em parte o problema da inflação. Você concorda que isso pode acontecer, André? Ou, dado o contexto não só nacional, mas principalmente internacional, isso, na verdade, não teria como ocorrer? É muito difícil isso ocorrer. Inclusive, ontem na minha conta do Twitter, eu retratei essa alegação dizendo que é basicamente a gente querer tomar sopa com um garfo, né? Porque a gente tem uma grande liquidez externa. O Banco Central norte-americano ontem decidiu manter a taxa de juros deles estagnada quase em 0%, né? E sem perspectiva de elevação da taxa de juros até 2024. Pensem nisso. Então, o Banco Central americano está dizendo: eu vou continuar injetando bilhões e bilhões de dólares todos os meses na economia, porque eu não estou vendo oportunidade de elevar juro ainda com a economia estagnada, sem uma saída à vista para a pandemia. Então, o Banco Central brasileiro quer ser mais realista do que o rei, que é o Banco Central norte-americano. E aí dizer que você subir o juro aqui vai atrair dólares é o equivalente a perguntar assim: por que então o Banco Central americano está jogando um monte de dinheiro na economia? O motivo é muito simples, porque o mundo inteiro, bancos, grandes empresas, grandes corporações querem dólar. Elas não querem colocar dinheiro numa dívida pública aqui brasileira com todas as instabilidades do câmbio, que aqui, evidentemente, eu não tenho muito tempo para explorar o mecanismo, mas não faz nenhum sentido, porque a depreciação do câmbio, né, que a gente chama de volatilidade, que é a dança do câmbio, ela está muito pouco associada a eventos da política monetária brasileira. Ela está associada a fenômenos externos, que estão ligados à pandemia, que estão ligados aos problemas que o mundo inteiro está sofrendo. Então, imaginar que subir o juro, de repente, bancos, grandes fundos de investimento, vão falar assim: olha, eu vou tirar o meu dinheiro do dólar que está aqui no Tesouro norte-americano e vou colocar no Brasil, quando toda a imprensa brasileira, todos os bancos, corretoras estão dizendo que o Brasil vai quebrar, né? Porque esse é o argumento: a gente vai quebrar porque o Brasil não tem mais dinheiro, o Estado está quebrado, uma dívida insustentável. Não faz nenhum sentido a lógica, né, que eles alegam com o discurso que é praticado. Então, o dinheiro não vai vir para cá, e se vier, como um garfo que pega a sopa, vai ser ínfimo. Agora, a gente sempre tem, né, quando se discute a questão de elevar ou não a taxa de juros, historicamente, alguns setores, os chamados rentistas, sempre querem, obviamente, que essa taxa se eleve. Isso não fica muito transparente para as pessoas, essa disputa que ocorre ali, nem digo tanto no subterrâneo, porque às vezes ela é bastante evidente, mas as pessoas não conseguem captar. Eu queria que você falasse a respeito dos interesses dessa classe rentista no Brasil e como que ela age toda vez que a gente tem uma reunião do Copom, André. Perfeito. Um dos principais argumentos, depois quem tiver interesse, eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube em que eu explico isso com um pouco mais de detalhe para o pessoal que quiser entender. Existe um negócio no mercado financeiro chamado curva de juros. Então, a dívida pública, ela tem vários vencimentos, que no Brasil vão de 1 ano até 10 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Para cada vencimento, você vai ter uma taxa de juros. Então, um título hoje, ele tem um risco menor em 1 ano do que o risco que ele vai enfrentar daqui 8 ou 10 anos, porque muita coisa pode acontecer nesse tempo. Então, o mercado coloca um prêmio de risco, que é uma taxa de juros maior para títulos mais distantes no tempo, cujo vencimento vai demorar mais. Qual é o problema aqui no Brasil? O Banco Central colocou a taxa de juros básica, que é a taxa de juros de curto prazo, em 2% ao ano. Então, significa que se você tem um título que vence no espaço de 1 ano, você vai ganhar 2% depois de passado esse ano. Como a inflação está possivelmente indo para 5,2% no final do ano, que é a medida deles, o rendimento que você vai obter não cobre nem a inflação. Então, uma grande parte da economia, dos títulos, foi para esses títulos de curto prazo, que estão rendendo 2% ao ano. Isso significa uma perda patrimonial de 3%, mais ou menos, no ano, se essa inflação que a gente está, né, prevendo ocorrer.
Então, o que a gente brinca, que chama o condado da Faria Lima, né, que é aquele espaço muito específico de uma realidade paralela, divorciada dos reais desafios da vida cotidiana do brasileiro, né, esse pessoal olha e fala assim, eu estou perdendo dinheiro. Historicamente, o Banco Central deixava taxas de juros muito elevadas que cobriam, além da inflação, um ganho a mais para esses ativos financeiros. E desde o ano passado, na verdade desde 2015 a taxa de juros já vem caindo, mas com a pandemia a taxa de juros mergulhou. O resultado, esses ativos agora estão rendendo menos. Então basicamente o que o Banco Central ontem fez foi, nas minhas palavras, atender aos interesses do acionista minoritário do país, que é a Faria Lima, em detrimento, em sacrifício de grande parte da sociedade que não vai receber um auxílio emergencial digno. O efeito do juro vai ser inevitavelmente, no curto prazo, aumentar um desemprego que já está passando dos 20 milhões de pessoas, quando considera todo mundo que não tem emprego, desistiu de procurar emprego, ou está subocupado, fazendo alguma coisa, não é aquilo que fazia. Então, realmente, assim, é uma decisão que me parece política, contrariamente ao argumento típico do Banco Central, e que vai custar muito caro à sociedade apenas para garantir a rentabilidade financeira do punhado de pessoas ali que tem riqueza financeira no país. E sempre que há uma tentativa de queda, de redução na taxa de juros, eu lembro do governo Dilma ali no segundo semestre de 2012 até o início de 2013, quando houve essa trajetória, sempre há também uma reação muito forte de parte desse chamado mercado, André? Isso, eu vou tentar colocar aqui algo bem simples, que o mercado ele ganha dinheiro quando o juro sobe e ele ganha dinheiro quando o juro cai. Tá? Então não tem nenhum problema em o juro cair. O problema é que não pode ocorrer sem avisá-lo. Por isso que a comunicação é muito importante. Tá? Aí seria muito complicado para eu explicar aqui no tempo que a gente tem, mas existem maneiras de você ganhar dinheiro com o juro caindo. O problema é o Banco Central falar que vai subir o juro e reduzir o juro, que foi o que ocorreu em agosto de 2011. Eu não me esqueço, eu dei uma entrevista na época falando que o Banco Central estava correto porque estava eclodindo a crise na Europa e como na crise de 2008 o Banco Central estava tomando a medida adequada, e a gritaria do mercado foi a mesma, porque o problema é reverter a comunicação com uma ação que o mercado não estava esperando. Então, como o consenso de mercado foi mais do que atendido, notem, o consenso de mercado era de 0,5% de elevação, e foi de 0,75%. Então o que o Banco Central está dizendo? Eu vou aumentar agora, vou aumentar na próxima reunião e possivelmente até o fim do ano a gente vai ter aí uma taxa de juros entre 4,5% e 6%, a depender do desenrolar da pandemia. Pode ser que o desenrolar da pandemia se prove mais desafiador do que a gente está imaginando. Na minha visão, ele é catastrófico. A gente não é hora de começar a subir juro numa condição que a gente está. E, muito possivelmente, o Banco Central vai atender ao pleito da Faria Lima de oferecer uma taxa de risco uma taxa de juros sem risco, que é o título da dívida pública, E eu sempre falo isso porque o mundo pode explodir, mas o Tesouro vai imprimir o dinheiro e vai pagar para as pessoas que têm aquele pedaço de papel, por isso que ele não tem risco. E a gente vai garantir um retorno financeiro no momento em que a economia mais precisa que o juro esteja em mínimas históricas. E falando justamente desse momento da economia, a gente sabe que durante boa parte do segundo semestre de 2020 o que segurou ali a economia foi o auxílio emergencial, que durante um tempo com R$600, depois reduzido pela metade. Agora temos esse primeiro trimestre sem o auxílio emergencial, com uma perspectiva de 4 parcelas a partir de abril entre R$150 ou R$175 e R$300, quer dizer, um valor bem reduzido para menos gente, para uma parcela menor ainda da população que foi atendida no ano passado. Com isso, mais a combinação de juros altos, como é que você vê a perspectiva para a economia brasileira para esse ano de 2021, pelo menos para o primeiro semestre, com essa combinação, André? Eu vou começar com um ponto de vista social, tá? Cerca de 45% da população da região norte e nordeste não consegue cumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde para se proteger do vírus. Pense nisso. É cerca de metade da população dessas duas regiões muito populosas do nosso país. Isso significa que você dá um auxílio de R$150, R$175, considerando a inflação prevista,
Significa que a pessoa de baixa renda que receber esse dinheiro vai conseguir comprar 20% mais ou menos de uma cesta básica. Então ela compra 1/5 da cesta básica. Ou seja, não dá para nada. Os 600 receberam no ano passado já não pagava a cesta básica que custa 640 hoje. Então imaginem no próximo ano, ao longo do tempo, com a inflação de alimentos comendo o poder de compra do dinheiro, como vai estar. Dito isso, se o auxílio emergencial foi o que impediu que o PIB o ano passado não caísse 8%, mas caísse apenas 4%, imagine hoje você diminuindo, né, esses recursos na mão das pessoas necessitadas, numa situação em que o PIB já vem desacelerando, com uma taxa de juros maior. Ou seja, a perspectiva é terrível. E eu estou falando isso que eu ouvi da boca ontem de colegas meus que trabalham no mercado e disseram assim: o Banco Central está contratando um problema gigantesco daqui a 45 dias, quando ele tem que voltar para a reunião. Porque a economia vai começar a andar mais devagar, os investimentos não vão ocorrer por causa da pandemia, essa elevação de juro não vai se traduzir numa correção do nosso maior problema, que é o PIB desacelerando e o desemprego monumental, ou seja, vai agravar esses problemas, num contexto em que a nova cepa do vírus está matando cada vez mais pessoas. A gente passou de 3.000 mortes diárias. Isso não é brincadeira, a vida humana precisa vir antes da economia. Não sou eu quem estou falando, são os estudos que mostram que os países que protegeram a sua população, gastando não importa o quanto, tiveram um crescimento da renda per capita maior. E a gente aqui está fazendo o contrário. A gente num esquema meio laissez-faire epidemiológico, deixando as coisas se resolverem por conta própria, está sacrificando a população mais pobre, que são os trabalhadores, que trabalham no setor de serviços, que paga 7 em cada 10 reais do nosso PIB. E esse setor está paralisado e essas pessoas não têm como sobreviver. Então o resumo da ópera é: eu vejo uma perspectiva terrível, eu gostaria de dar notícias diferentes aqui, gostaria de dar uma previsão menos sombria, mas eu infelizmente com essa medida ontem do Banco Central não consigo ver, né, qualquer melhoria, né, no médio prazo. E quando você fala, né, dessa tendência do Brasil de ir na contramão de outros países, vemos recentemente, por exemplo, o exemplo dos próprios Estados Unidos, né, chamado de pátria do liberalismo, ali fazendo um pacote de incentivo de quase 2 trilhões de dólares. Quer dizer, falta aqui ao Brasil o Estado também tomar esse papel aqui de indutor da economia num momento tão grave de crise sanitária, econômica e crise social do país, André? Perfeito, você tocou num ponto-chave, né, e basicamente ser liberal aqui no Brasil está muito difícil nesses dias, a não ser com a blindagem típica que ocorre da imprensa nacional, né, porque o mundo inteiro está salientando cada vez mais a importância do Estado, não apenas no resgate socioeconômico da população num momento de crise como esse, mas na própria estrutura do Estado. Vários países estão reestatizando uma série de serviços que foram privatizados e o Estado está assumindo uma postura cada vez mais saliente, cada vez mais diretora do processo econômico, ou seja, o Estado tomando as rédeas e atuando na economia. A gente está falando de países que historicamente são considerados berços de liberalismo ou estados menores, né, como Estados Unidos, Inglaterra. A gente pode pegar a própria Alemanha, que nunca teve esse tipo de preconceito com relação ao Estado, a França. Todos esses países estão colocando nas mãos do Estado a importância de proteger suas populações e proteger a produção de bens estratégicos, como a saúde, como a vacina, como produtos hospitalares. Então, realmente assim, o Brasil ele se tornou uma ilha da excelência para quem vive numa realidade paralela. Essa realidade que você pode simplesmente tirar o Estado do funcionamento da economia e imaginar quase que numa reza para uma deidade, né, a mão divina do mercado, que essas coisas vão se organizar. Isso é de uma falácia teórica, isso estou falando dentro da literatura econômica, isso não é nem posicionamento político de qualquer ordem. A literatura econômica mostra, não dá que importa a reguladora do Estado. E o Brasil, nesse sentido, né, vai na contramão do mundo numa velocidade temerária. Tá certo, André. Eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e pedir também para você deixar um convite para as pessoas conferirem as suas análises no YouTube. Muito obrigado, agradeço demais.
convido todos e todas, né, que estão aqui nos assistindo, que entrem lá no meu canal no YouTube, André Roncalha, e eu também tenho Instagram, no Twitter, eu tenho uma atuação, né, que tenta ser esclarecedora para todo mundo que acompanha a gente, tente entender um pouco mais da economia, e como muito foi bem dito aqui, que a imprensa infelizmente não dá tanto espaço, né, para abordagens alternativas da realidade. Então eu agradeço demais a oportunidade, fico sempre à disposição. A gente que agradece. Nós conversamos aqui com o professor de Economia da Unifesp e pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.